Mas vamos lá, vamos começando então. Separei algumas perguntinhas que as meninas deixaram hoje e hoje eu deixei para a gente conversar um pouco sobre efeitos colaterais do tratamento do câncer de mama e o que nós podemos fazer para tentar melhorar isso, né? Então, estamos aqui com um papo com a doutora Cris, né? O meu canal, onde eu ajudo mulheres a saber o que fazer para alcançar a cura do câncer de mama, tá certo? Saber qual o seu papel para chegar a esse objetivo, que é de ficar curada do câncer de mama. Que a responsabilidade não está somente em nós, médicos, mas que depende muito de vocês também, da forma como vocês levam o estilo de vida, alimentação, comportamento, para tentar alcançar essa cura. E para quem, graças a Deus, não foi diagnosticada com câncer de mama, que também não chegue a ter um, né? A gente sabe que a incidência do câncer de mama ela só aumenta ao longo dos anos, né? No mundo inteiro, cada vez mais mulheres são diagnosticadas com câncer de mama, mas ao redor do mundo tem se alcançado cada vez mais a cura contra esse câncer. E infelizmente o Brasil ainda é um dos poucos países que andam na contramão do restante dos países desenvolvidos de uma forma geral, que vem curando cada vez mais o câncer de mama. Aqui no Brasil a mortalidade ela só aumenta, infelizmente. E nós temos acesso a todas as ferramentas de tratamento que o restante do mundo tem. E existe uma razão para nós não conseguirmos os mesmos índices de cura que são alcançados nesses países de primeiro mundo, que com certeza estão envolvidos com o comportamento das mulheres aqui no nosso país, né? Nós estamos num país onde 40 a 50% das mulheres ainda descobrem o câncer de mama num estágio muito avançado, ainda que existam diversas campanhas de orientação a respeito do diagnóstico precoce, da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E ainda assim eu atendo todos os dias mulheres com 60, com 50, com 70 anos que nunca fizeram uma mamografia. E é super importante que nós consigamos conscientizá-las a respeito da importância de fazer o câncer de mama, e é com esse propósito que nós estamos vivenciando hoje o Outubro Rosa, né? Durante todo esse mês nós estamos aí vivenciando o Outubro Rosa, como uma forma de incentivar as mulheres a realizarem seus exames, diagnosticar precocemente o câncer de mama e assim nós alcançarmos as taxas de cura de países desenvolvidos, certo? Além disso, também é super importante que todas as mulheres que foram já diagnosticadas com câncer de mama, que tenham consciência da importância do seu papel no tratamento e na cura do câncer de mama. Ontem eu conversei bastante com as meninas sobre o comportamento que a gente precisa ter, nós mulheres precisamos ter como forma de colaborar para o tratamento médico. Nós tivemos um bate-papo maravilhoso sobre modalidades de tratamento do câncer de mama, né? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E durante essa conversa eu tentei explicar também para as meninas como é importante o papel da mulher também nesse propósito, né, de atingir a cura. Não adianta ser o médico, ser o melhor médico, você ter acesso às melhores modalidades de tratamento, às máquinas mais modernas de radioterapia, aos medicamentos mais avançados no tratamento contra o câncer de mama, se você não faz a sua parte, né? Se você mantém um estilo de vida que não é bom, que é comprovado na ciência que pode reduzir a chance de você vir a atingir a cura do câncer. Então, se você mantém um estilo de vida inadequado, uma alimentação inadequada, se você não pratica atividade física, enfim, são diversos os erros que as mulheres cometem após o diagnóstico do câncer de mama, e isso atrapalha o tempo todo o resultado do seu tratamento. E o resultado final, que é o que todas nós desejamos, que é a cura, ele fica cada vez mais distante quando as mulheres não conseguem fazer a sua parte durante o tratamento. E
Não só a cura, né? Porque a cura é algo que a gente só vai saber com o passar dos anos. Se você ficou curado ou não do câncer de mama é algo que só os anos vão trazer essa informação para nós. Mas durante o tratamento você tem toda a condição de minimizar os efeitos colaterais do tratamento se você mantém um comportamento adequado para uma mulher que foi diagnosticada com uma doença oncológica. Ana Lúcia está comentando aqui, doutora, eu não estou fazendo exercício, não sei se posso fazer. Olha, Ana, não pode, você deve. Gente, a atividade física é algo primordial para todas as mulheres. Para mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama ou que mesmo já tiveram câncer, isso não é só câncer de mama, para qualquer tipo de câncer. Uma das coisas primordiais que todo indivíduo que teve câncer, ele precisa ter uma estrutura muscular boa. Hoje, a nossa musculatura ela não é considerada apenas um órgão esquelético, tá certo? Um órgão de movimento. Ela não tem só esse propósito, como se achava há alguns anos atrás. A musculatura hoje é considerada um órgão endócrino também. O que é que isso quer dizer? Ele produz diversas substâncias, tá? Diversas citocinas, enfim, substâncias de uma forma geral, que ativam o nosso sistema imunológico e combatem o processo inflamatório no nosso organismo, que é um processo reconhecidamente maléfico para o nosso organismo e que pode predispor ao retorno do câncer. Então, é super importante que toda mulher que passou pelo tratamento do câncer de mama pratique atividade física, tá certo? E que ganhe musculatura. Tem 3 coisas que eu costumo dizer para as minhas pacientes e que é muito importante. Você precisa se manter com um percentual de gordura adequado, ou seja, evitar a obesidade. Você precisa ter uma boa estrutura muscular, tá certo? Porque a musculatura vai combater a inflamação e você precisa manter uma alimentação ótima. É muito comum na população leiga que se acredite que pessoas que estão em tratamento contra o câncer de mama ou que tiveram câncer de uma forma geral, elas precisam manter algum tipo de repouso. Inclusive, cada vez mais eu vejo mulheres procurando aposentadoria, enfim, para se afastar de atividades, como por exemplo, assim, eu tenho muita paciente que é ruralista, né, que é agricultora, que é pecuarista, e elas procuram se aposentar depois que elas descobrem o câncer, quando na verdade as atividades de agricultura e de pecuária são atividades que exigem esforço do nosso corpo, né, da nossa estrutura, e esse esforço é algo desejável, tá certo? É algo desejável, porque vai manter a sua musculatura. A partir do momento que você começa a fazer repouso, começa a ficar mais sedentária, você perde musculatura, que é algo que todas nós mulheres vamos perder ao longo do tempo, independente de qualquer coisa, tá certo? Então, toda mulher, mesmo que pratique atividade física, a partir dos 40 anos, nós temos uma tendência a ter uma queda da composição muscular do nosso corpo, mesmo praticando atividade física. Então, mulheres que não praticam, essa perda muscular ela é muito mais acentuada. E existe uma linha que nós consideramos, daqui para cima nós consideramos do que é ser saudável. Dessa linha para baixo, começa a ser perigoso essa perda de musculatura. Então, nós, durante a juventude, nós vamos ganhando músculo. A partir dos 40 anos, nós começamos a perder musculatura e a gente precisa estar lutando contra essa perda de musculatura ao longo de nossa vida, de forma a que essa perda não ultrapasse a linha do que é saudável. Se a gente perde músculo até ultrapassando essa linha, abaixo dessa linha, essa perda muscular começa a ser extremamente maléfica para o nosso organismo. E isso para mulheres que tiveram ou que estão em tratamento contra o câncer de mama, isso é de uma forma peculiar, isso é maléfico. Isso predispõe vocês a terem um retorno do câncer, entendeu? Então é super importante que vocês pratiquem a atividade física. E aí, o que é que acontece? A maioria das mulheres acreditam que praticar atividade física quando você teve câncer é fazer caminhada. E não é só isso,
tá? Não é só isso. É lógico que a caminhada ela tem diversos benefícios, tá? Sobretudo benefícios do ponto de vista cardiovascular. Então, é importante que você pratique caminhada, sim. Pratique alguma atividade aeróbica, sim. Sobretudo, se você tem algum problema cardiológico ou se você tem algum problema vascular, como algumas mulheres que já tiveram AVC, por exemplo, é muito importante que você pratique cerca de 30 minutos diariamente de caminhada. Isso vai lhe beneficiar, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque a caminhada, ela não é útil para produzir estrutura muscular. E no tratamento do câncer de mama, se nós queremos atingir a cura do câncer de mama, ou se nós temos por intuito minimizar os efeitos colaterais do tratamento do câncer de mama, o que nós precisamos é de músculo. E para ganhar músculo, o que nós precisamos é de musculação. Então, essa é a recomendação. Tá certo? Tá certo, Ana? Então, não deixe de praticar atividade física. Eu sei que você tem uma limitação, né, de movimento, mas aí no seu caso, Ana, você pode procurar fazer pilates também. É uma ótima opção, tá certo, para você, porque você vai estar em acompanhamento constante de uma fisioterapeuta durante o pilates e ela vai saber exatamente o que fazer para manter a sua estrutura muscular, tá certo? Que é super importante para a sua cura, Ana. A Alba é nossa mastologista, gente, da Bahia, uma profissional maravilhosa. Então, se tiver alguém aqui da Bahia assistindo, vocês têm uma médica perfeita. Te amo também, Albinha, maravilhosa. Te amo infinitamente. Você arrasa muito, amiga. Maravilhosa, gente. Doutora Alba, na clínica IAM. Tá certo? Então, quais os efeitos colaterais mais comuns do tratamento do câncer de mama? Primeiro, os efeitos colaterais relacionados à cirurgia. Depois, os efeitos colaterais relacionados à quimioterapia. E, finalmente, os efeitos colaterais relacionados à radioterapia. Na verdade, a quimioterapia não, ao tratamento clínico de uma forma geral, aos medicamentos. Quimioterapia, hormonoterapia, terapia-alvo, imunoterapia, tá certo? Então, se nós formos falar dos efeitos colaterais relacionados à cirurgia, os que mais nos preocupam, gente, são aqueles que são relacionados ao procedimento cirúrgico da axila. Em relação à mama, ainda que exista um impacto emocional muito grande em mulheres que fazem o tratamento do câncer de mama, quando elas precisam perder a mama ela não é um órgão nobre do nosso corpo. Então, assim, o que é que a gente quer dizer com isso? Que qualquer mulher, qualquer indivíduo, ele tem a capacidade de viver sem a mama. A mama, ela não é um órgão que nós necessitemos dele para a nossa sobrevivência, tá certo? Então, quando se faz a retirada da mama, isso não causa grandes efeitos colaterais, grandes transtornos para o nosso organismo. No entanto, quando você precisa fazer o esvaziamento da axila, que eu já expliquei aqui para muitas de vocês, e explico sempre lá no meu perfil, que quando a gente faz o tratamento cirúrgico contra o câncer de mama, nós precisamos fazer uma abordagem da axila também. Uma investigação da região axilar para ver se existe alguma contaminação pelo câncer nos linfonodos axilares. E um dos tratamentos que nós fazemos com esse propósito é o esvaziamento axilar. O esvaziamento axilar, com certeza, é o procedimento cirúrgico de tratamento do câncer de mama que mais traz efeitos colaterais, tá certo? E quais seriam esses efeitos colaterais? Os mais importantes são dois. É a predisposição a ter infecção do braço, do lado operado, e a predisposição também a esse braço ficar inchado, que é o que nós chamamos de linfedema. Então, com certeza, algumas de vocês conhecem mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e que ficaram com o braço muito volumoso, certo? Que fica com aquele braço grandão, inchado. E esse linfedema, ele predispõe vocês a ter infecção também. Então, esse é o principal efeito colateral do tratamento cirúrgico. E como combatê-lo? A melhor forma de combater o linfedema e a infecção e também a restrição de movimento que muitas vezes ocorre na região do ombro
com a cirurgia da axila é vocês se movimentando. Tá certo? Então, isso é uma coisa que eu super reforço com minhas pacientes no pós-operatório imediato. Gente, não pode ficar parada no pós-operatório de câncer de mama. Não pode ficar parada no pós-operatório de nenhuma cirurgia mamária, para falar a verdade. A gente até pede que faça repouso, uma restrição maior, quando é uma cirurgia plástica, porque existe o comprometimento estético, né? Se você se movimenta muito bruscamente ou se eleva o braço a partir de certo nível, mas para cirurgias de saúde da mama de uma forma geral e sobretudo do tratamento do câncer de mama e da abordagem da axila, é muito importante que vocês se mantenham movimentando, mexendo o braço, mexendo a mão, realizando movimentos que ajudem na drenagem desse braço. E é com esse propósito também que nós costumamos recomendar a todas vocês que fizeram tratamento contra o câncer de mama que nos primeiros dias de pós-operatório vocês iniciem a fisioterapia. A fisioterapia ela é importantíssima para vocês, para reabilitar o braço, para reabilitar o movimento do ombro, para que evite que esse inchaço, que esse linfedema ocorra. Porque depois que o linfedema está instituído, está instalado no braço, fica tudo muito mais difícil nós conseguirmos fazer com que ele regrida. Então, o tratamento da complicação da cirurgia, das complicações mais comuns da cirurgia contra o câncer de mama, é realmente você se manter ativa. Tá? Fazer fisioterapia, o quanto antes iniciar exercícios físicos, de preferência entre seus exercícios. Os exercícios resistidos, que são aqueles que proporcionam o ganho de massa muscular, que vai lhe ajudar a enfrentar melhor o tratamento, a resistir aos efeitos colaterais do tratamento e o que é o objetivo de todas nós, que é atingir a cura contra o câncer de mama, tá certo? Em relação aos tratamentos medicamentosos, quais são os efeitos colaterais mais comuns? Eu não sei se aqui tem mais alguém fazendo tratamento contra o câncer de mama, além de Ana Lúcia. Se tiver, vocês podem comentar aqui no chat, tá? Então, os efeitos colaterais mais comuns do tratamento medicamentoso, eles são relacionados à quimioterapia. Então, é algo que eu sempre converso com minhas pacientes também. A quimioterapia, sem sombra de dúvida, Regivânia, Rosivânia, Vânia, várias Vânias aqui, hein? Todas fazendo tratamento. Então, presta atenção aí, meninas, no que eu vou falar para vocês, em relação aos efeitos colaterais. E se vocês tiverem alguma dúvida, vão jogando aqui no chat que eu esclareço para vocês. Claudiane também está fazendo quimioterapia, né? Então, vejam só. Efeitos colaterais do tratamento de quimioterapia, os mais comuns. Primeiro, aquele que todas nós conhecemos, as duas principais medicações que são utilizadas no tratamento de quimioterapia contra o câncer de mama, elas provocam alopécia, tá certo? E o que é a alopécia? É a queda dos cabelos, tá certo? Então, a maioria das mulheres que fazem tratamento de quimioterapia contra o câncer de mama, infelizmente, é necessária a perda dos cabelos. A quimioterapia, ela costuma atingir células que estão se proliferando de forma rápida. Por isso que ela atinge o câncer, porque o câncer ele possui células que se proliferam de forma muito rápida. Só que essas não são as únicas células se proliferando no nosso corpo. Nós temos milhares de outras células e algumas delas são aquelas que estão relacionadas ao nosso bulbo capilar. Né? O cabelo é uma parte do nosso corpo que mesmo quando nós ficamos mais idosas, ele não para de crescer. Não é verdade? Então é porque essas células estão trabalhando continuamente ao longo de toda a vida. E por essa razão a quimioterapia, infelizmente, tem esse impacto sobre o cabelo. Não só sobre o cabelo, mas sobre a sobrancelha, né, cílios. Acontece da gente ficar com a cavidade oral machucada, ferida, é uma coisa que nós chamamos de mucosite, tá certo? Em algumas mulheres pode acontecer de haver ferimentos, surgir inflamações na palma das mãos e na sola dos pés, que nós chamamos de síndrome mão-pé,
que também é relacionado a alguns tratamentos. Então, tudo isso pode acontecer durante a quimioterapia. A Vânia está dizendo aqui, o meu cabelo começou a cair, minha boca está muito amarga. Isso, Vânia, pode acontecer realmente, tá certo? Existem algumas formas que podem ser utilizadas para evitar a queda dos cabelos, que é uma touca, que nós chamamos de touca russa, touca italiana, algo do tipo. Touca russa é uma nacionalidade dessas aí. E aí essa touca, ela produz uma redução da temperatura do couro cabeludo muito intensa durante o tratamento da quimioterapia. Então, a cada sessão de quimioterapia, vocês que estão fazendo podem dizer ainda melhor, a cada sessão de quimioterapia, ela pode ocorrer a cada 21 dias ou semanalmente, dependendo da droga que vocês estão fazendo uso. E aí, a cada sessão, o pessoal da clínica instala essa touca e ela baixa muito a temperatura do couro cabeludo de forma a reduzir a queda dos cabelos. Então, tem algumas mulheres que passam por todo o tratamento e não ocorre a queda total dos fios. No entanto, infelizmente, a touca ela não está disponível em todos os serviços que fazem quimioterapia e muito menos no SUS, infelizmente. Mas eu acredito que seja o futuro, né? Que a gente vai conseguir atingir o objetivo de que a touquinha fique disponível para todas vocês. Tem uma pergunta aqui, Ieda Paz. Eu não sei se é Ieda ou se é Leda, eu acho que é Ieda Paz. Doutora, fui diagnosticada com HER2, 2 cruzes positivo. HER2, eu acho que é o seguinte. Ela foi diagnosticada com um tumor HER2 positivo para estrógeno e progesterona. Qual o tratamento? Bloqueio hormonal? Veja só, Ieda, os tumores que são receptores hormonais e HER2 positivos são aqueles que têm a mais ampla opção de tratamento, tá certo? O HER2, ele é uma proteína. É uma proteína que se expressa na superfície das células que estão com câncer de mama, né? Que são as células do câncer de mama. E essa proteína, ela confere um potencial maior de multiplicação das células do câncer. Então, até alguns anos atrás, era motivo de aflição. Opa, voltei? Então, era motivo de aflição para nós que estamos realizando tratamento contra o câncer de mama, diagnosticar a proteína HER2 em alguma de nossas pacientes. Hoje eu poderia dizer que, entre aspas, nós ficamos de certa forma até felizes. Por quê? Porque o HER2 ele mostra uma sensibilidade a diversas opções de tratamento que existem hoje. Né? Essa foi uma proteína muito estudada na literatura e hoje nós temos diversas opções de tratamento contra ele. E a resposta das mulheres que tiveram câncer de mama HER2 positivo é excelente a esse tipo de medicação, podendo inclusive haver durante a quimioterapia o desaparecimento da lesão. Então, isso é ótimo. Quando ocorre o desaparecimento da lesão, significa que as chances de cura aumentam imensamente. Então, não é mais motivo, tanto motivo para pânico como já foi um dia. Em relação aos receptores de estrógeno e progesterona, isso também é algo positivo, porque você vai ter um potencial de fazer hormonioterapia. A hormonioterapia é um dos tratamentos mais antigos e mais bem-sucedidos no tratamento contra o câncer de mama. Reduz a chance de recidiva da doença, reduz a chance da doença se proliferar para outros órgãos. Então, é excelente. Você com certeza vai fazer o bloqueio hormonal, mas o bloqueio hormonal, ele não costuma ser a primeira etapa do tratamento, mas a última, tá? Tumores HER2 positivos, a depender do tamanho dele, pode-se iniciar o tratamento através de quimioterapia ou através da cirurgia. Hoje nós optamos, sempre que possível, por iniciar com quimioterapia para tentar fazer o tumor reduzir ou mesmo desaparecer. Depois se passa para a cirurgia. Posteriormente, radioterapia ou não, a depender da necessidade. E finalmente a hormonioterapia, que é o bloqueio hormonal. Tá joia? Convido todas vocês que estão aqui na live e que foram diagnosticadas, que estejam passando pelo tratamento do câncer de mama,
ou que já passaram pelo tratamento do câncer de mama a participarem do nosso webinário na quarta-feira, nosso webinário de fechamento do Outubro Rosa, o Sem Medo do Câncer de Mama, onde eu vou explicar para vocês os erros que cada uma de vocês comete e que aumentam os efeitos colaterais do seu tratamento, assim como lhe afastam da possibilidade de cura contra o câncer de mama. Então, eu vou detalhar na quarta-feira sobre esses erros e vou explicar o que todas vocês precisam fazer para superar esses erros e, consequentemente, terem menos efeitos colaterais e atingirem a cura do câncer de mama. Para participar desse webinário na quarta-feira, vocês precisam fazer uma inscrição que está lá no link na minha bio, tá? Vânia está comentando aqui, tem uma cantora que fez o tratamento, mas o cabelo dela não caiu, acho que foi isso, né, Vânia? Certamente ela usou a touca de crioterapia durante a químio, e aí os fios não caem todos. No caso da Ieda, é necessário fazer cirurgia para retirar os ovários? Normalmente não, Ieda. A gente só faz essa cirurgia para retirada dos ovários em alguns casos individuais, tá certo? Não são em todos. Muitas vezes o bloqueio hormonal ele é feito apenas com as medicações. Algumas mulheres muito jovens, com lesões muito agressivas, a gente pode fazer a opção sim da castração, mas nós evitamos hoje fazer a castração cirúrgica, que seria a cirurgia de retirada dos ovários. O que fazemos usualmente é a castração com medicação, tá certo? Existe medicação, a gozerelina, que inibe a produção de hormônio pelos ovários, e aí se entra com um inibidor de aromatase para reduzir ainda mais a produção desses hormônios nos tecidos periféricos, tá certo? Mas normalmente nós não fazemos mais a castração cirúrgica não, só em último caso. A Vânia está dizendo que o tratamento dela inicial foi com a cirurgia. Isso, a forma mais comum de começar o tratamento, Vânia, em tumores luminais, é através da cirurgia, tá? Luminal A e luminal B. Pode ser que tenha sido o seu caso. A Claudeane, doutora, a vacina do tratamento para esse tipo de HER2 traz efeitos colaterais? Veja só, a vacina, né, popularmente conhecida assim dessa forma, mas a medicação é o trastuzumab, tá certo? É o Herceptin. O Herceptin foi a primeira medicação que foi descoberta pela literatura científica para o tratamento de câncer de mama HER2 positivo, e ele não costuma trazer grandes efeitos colaterais. É uma medicação normalmente muito bem tolerada. A questão é que, durante uma parte do tratamento, o Herceptin ele é administrado juntamente com a quimioterapia. Então, a quimioterapia, essa sim, pode ter alguns efeitos colaterais, como nós já vínhamos conversando aqui, né? A queda dos cabelos, a inflamação da cavidade oral, inflamação no intestino, no reto. Na palma das mãos pode acontecer as náuseas, os vômitos, né, que são muito comuns após as sessões de quimioterapia. E aí, a quimioterapia em si é que tem esses efeitos colaterais, tá certo? O Herceptin, ele costuma ser muito bem tolerado. O efeito colateral mais prejudicial dessa medicação seria os efeitos sobre o coração, né? Ele pode causar algum grau de insuficiência do coração. No entanto, costuma ser um efeito colateral transitório, ou seja, quando nós suspendemos o Herceptin, o coração costuma se reabilitar após a suspensão da medicação, mas em algumas pessoas pode, inclusive, precisar suspender o tratamento definitivamente. E essa é uma das razões também pelas quais nós evitamos fazer a administração conjunta do Herceptin com os antracíclicos, que são as medicações que compõem a quimioterapia vermelha, que algumas de vocês conhecem, né, que estão fazendo esse tratamento, que também tem um efeito cardíaco indesejável em algumas mulheres. Então, se a gente soma o efeito das duas medicações, isso pode ser realmente muito preocupante. E, além disso,
Com as pesquisas, com os estudos, se viu que não existe tanto benefício em mulheres que são portadoras de lesões HER2 positivo em utilizar os antracíclicos. Então, normalmente, o que se faz hoje é a quimioterapia à base de taxanes, que são as medicações brancas, a quimioterapia branca. Então, os taxanos são utilizados juntamente com o Herceptin para tratamento dos cânceres de mama HER2 positivo. A Vanúzia está comentando aqui, vou fazer uma mamografia esse mês, mas sai um líquido do meu seio, um líquido escuro, e pergunta se é perigoso, que faz sempre a mamografia e que só dá mama densa. Veja bem. Eu expliquei isso direitinho também na live de ontem, tá? Mas eu vou explicar aqui novamente, porque é uma dúvida de muitas mulheres e é super importante que vocês compreendam isso. A mama, ela é uma glândula, tá? No nosso organismo, nós temos 2 tipos de glândulas, de forma geral. Nós temos glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Qual é a diferença de uma para outra? As glândulas exócrinas, elas são produtoras de algum tipo de líquido, de substância, de enzimas, enfim, de alguma substância desse tipo que ela libera por meio de um líquido. As glândulas endócrinas, elas são produtoras de hormônio e elas liberam esses hormônios na corrente sanguínea. Então, a glândula mamária, ela é uma glândula exócrina. Ela produz um líquido e dentre os seus produtos, o mais conhecido deles é o leite materno. Então, o propósito principal da mama é a produção de leite. No entanto, não quer dizer que a mama só produza essa substância durante o período lactacional. Nós podemos também produzir líquido mamário nos intervalos entre as amamentações, entre as gestações. É comum que isso aconteça, só que isso vai acontecer numa quantidade muito menor do que uma mulher que está amamentando está produzindo, tá certo? Então, o que é que acontece com esse líquido? Esse líquido produzido pela mama, ele tem 3 caminhos, tá? O primeiro deles é o líquido que foi produzido ele ser absorvido ainda dentro da mama, dentro dos lóbulos e ductos mamários. O segundo caminho é ele ser coletado em algumas cavidadezinhas que nós chamamos de cistos. Então, algumas de vocês certamente têm cistos mamários, e os cistos nada mais são do que os saquinhos com conteúdo no seu interior, que esse conteúdo é o líquido produzido pela mama. Por isso, o cisto ele não costuma ser preocupante. E o terceiro e último caminho seria eliminar através do mamilo. Então, é muito comum, gente, que mulheres apresentem eliminação de líquido através do mamilo. Isso não é algo anormal, isso não é algo perigoso, desde que esse líquido seja eliminado pelas 2 mamas. Esse líquido seja eliminado quando você provoca a eliminação dele, ou seja, quando você provoca a expressão da areola e do mamilo. Esse líquido não possua aspecto de sangue ou aspecto de água de rocha. O que é o aspecto de água de rocha? É aquele líquido que é transparente, mas é sujinho de sangue, tá certo? E desde que ele não saia espontaneamente e em grande quantidade. Então, é diferente aquela mulher que elimina líquido mamário quando faz uma expressão da areola e sai um líquido escurinho, verde, cor de Coca-Cola, marrom, tudo isso é normal, cinza, amarelo. Então, qualquer líquido dessa coloração, ela é normal, tá certo? Agora, uma mulher que foi trabalhar, chegou em casa, quando tirou o sutiã, percebeu que o sutiã estava sujo com sangue. Isso não é normal, não é esperado, tá? Então, se o líquido que você elimina tem esses aspectos que eu lhes disse, você não precisa ficar preocupada. Agora, se ele tem um aspecto sanguinolento, se ele está saindo espontaneamente, se ele está saindo de apenas uma das mamas, então é importante que você procure um mastologista para investigar. Doutora, você falou que a alimentação é muito importante para nós, sem sombra de dúvida, que estamos passando por esse processo. Você poderia indicar algum parceiro nutricionista oncológico? Sim, sem dúvida. Gente, vocês podem procurar
aqui no Instagram mesmo, o perfil da doutora Daniela Dantas. Ela é uma nutricionista oncológica da Bahia, tá certo? Eu fiz uma live com ela alguns dias atrás, tem no meu perfil essa live. E vocês podem procurar a doutora Daniela Dantas, tá certo? Que ela com certeza vai lhes ajudar, né, nesse sentido. Outra proposta também que eu tenho aqui para vocês. Eu estou lançando na próxima semana, eu estou lançando uma nova turma do Vencendo o Câncer de Mama. O Vencendo o Câncer de Mama é o meu infoproduto, que é voltado totalmente para mulheres em tratamento contra o câncer de mama, ou que já tiveram câncer de mama, já finalizaram o tratamento, ou mesmo para parentes de mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer de mama, que foram diagnosticadas ou já passaram. No Vencendo o Câncer de Mama, eu faço todas as explicações que vocês precisam ter para combater o câncer de mama, para serem as peças fundamentais, as protagonistas no tratamento do câncer de mama de vocês. Oriento a respeito de alimentação, de dieta, exercício, dou explicações minuciosas sobre o câncer em si, explico para vocês o que é o câncer, o que é um câncer de mama, o que é que pode causar o câncer de mama, pode ter causado em vocês. A gente faz um acompanhamento personalizado nesse produto. Eu disponibilizo turma no WhatsApp, eu disponibilizo abertura de perguntas para responder individualmente a cada uma de vocês. Eu estarei fazendo a abertura dessa nova turma no dia 26, durante o nosso webinário. Então, assim, é um produto muito bacana para vocês que estão em tratamento contra o câncer de mama. Vocês vão ter acesso direto a mim, vão poder mostrar todas os resultados de vocês. A gente vai debater de forma individualizada o tratamento de vocês em meio a uma turma. Nós vamos mostrar uma comunidade, montar uma comunidade sobre câncer de mama. Vocês vão conhecer umas às outras. Então, assim, vai ser uma coisa muito bacana. Eu acho que vale muito a pena. Eu convido todas vocês a estarem lá nesse webinário. Dia 26 de outubro, o link de inscrição está na minha bio. Inscrevam-se. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. No Vencendo, eu explico para vocês tudo a respeito de alimentação, de exercício. Enfim, tudo que vocês precisam fazer para que vocês sejam as protagonistas do tratamento de vocês, da cura de vocês, e para que vocês auxiliem seus médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos a fazerem o tratamento de vocês. Porque é uma coisa que eu sempre explico às minhas pacientes e sempre explico também às alunas lá do Vencendo. Gente, não adianta seus médicos fazerem o melhor tratamento, o tratamento mais de ponta que existe, seu médico ser uma pessoa conceituada, preparada, fazer a melhor cirurgia, se vocês, na casa de vocês, não estão fazendo sua parte. E a parte de vocês não é menos importante do que o tratamento. A quimioterapia, ela é tão importante no combate contra o câncer de mama quanto vocês manterem uma alimentação adequada, um estilo de vida adequado. Porque se você faz a melhor quimioterapia, mas não mantém esse estilo de vida, a sua doença vai voltar. E isso é uma coisa que nenhum médico, nenhum profissional de saúde vai poder fazer por vocês. O que a gente pode fazer é orientar. E esse meu produto, esse acompanhamento que eu faço é exatamente com esse propósito. É que vocês saiam de lá o mais orientadas possível, tá? No sentido de conhecerem sobre o câncer de mama, conhecer detalhes dessa doença que acometeu vocês e saber exatamente o que cada uma de vocês precisam fazer para combatê-la. Pelo meu exame PET scan, ele só estava na mama mesmo, na mama, mesmo com esvaziamento axilar. Graças a Deus deu tudo sem neoplasia. Coisa boa, Vânia, ótima. Não ter doença na axila é um dos maiores fatores prognósticos de cura do câncer de mama, tá certo? Então, é o que todas nós esperamos do tratamento do câncer de mama, é que ele esteja o máximo possível contido, restrito à mama. Então, se a sua doença estava restrita à mama, isso é um ótimo sinal, isso me deixa muito animada. E eu acho que você está seguindo o caminho certo. Agora você precisa fazer a sua parte também.
como eu acabei de dizer. Vamos lá, Ieda, vamos participar sim. Se inscreva lá no link da bio. Eu tenho certeza que vocês vão tirar um grande proveito desse nosso encontro de quarta-feira, gente. Sem dúvida. E aí vem, após nós comentarmos sobre os efeitos colaterais da quimioterapia, que costumam ser combatidos, sim, através de medicamento, mas que precisam ser combatidos, sobretudo, por meio do estilo de vida de vocês. Isso é o mais importante. Nós temos, finalmente, a hormonioterapia, que seria o bloqueio hormonal, falado agora há pouco, e que é feito por meio de medicamentos, tá? Que podem ser feitos habitualmente. A forma mais comum de se fazer a hormonioterapia é por meio de medicamentos, onde vocês vão tomar alguns comprimidos diariamente em casa mesmo, tá certo? Esses comprimidos podem ser o mais comum, o que vocês mais conhecem é o tamoxifeno, mas não é só ele que existe, existem outros também que são utilizados, o anastrozol, letrozol e exemestane, que são medicações de uma mesma classe de drogas, também muito utilizado para o tratamento hormonal de mulheres na pós-menopausa contra o câncer de mama, e o fulvestranto, que é feito de forma intramuscular em algumas mulheres que estão em tratamento do câncer de mama, doença metastática, quando já fizeram uso dessas outras drogas e ainda assim a doença retornou. Bom dia, Renata. Então, os efeitos colaterais, gente, do tratamento de hormonoterapia, eles dependem de que medicação vocês estão utilizando, tá certo? Os efeitos colaterais do tamoxifeno, os mais importantes, são os fogachos, tá certo? Que são aqueles sintomas de menopausa, aquele calor, né? Aquele sudorese que acontece repentinamente dessa parte superior do tórax em direção à cabeça, e que vem acompanhada de um suor muito intenso e posteriormente vem um frio, uma sensação de frio. Isso é o que nós chamamos de fogacho. Ele é um efeito muito comum em mulheres na pós-menopausa, e que quando fazem uso do tamoxifeno, o tamoxifeno pode predispor esse tipo de reação também. E isso nós costumamos melhorar com algumas medicações, sim, existem medicações que podem ajudar. Em mulheres que não tiveram câncer de mama, o tratamento mais eficaz do fogacho é a terapia de reposição hormonal. No entanto, mulheres que tiveram câncer de mama, sobretudo cânceres de mama hormônios sensíveis, como é o caso das mulheres que usam o tamoxifeno, infelizmente a terapia de reposição hormonal ela não pode ser utilizada. Então, como nós não podemos utilizar a terapia de reposição hormonal, nós precisamos nos utilizar de outros artifícios, né? E aí, os outros artifícios são algumas medicações específicas, que eu não posso estar citando aqui para vocês não procurarem da cabecinha de vocês, tem que ser recomendada por um médico, tá certo? E mudança do estilo de vida, tá certo? Então, exercício físico, alimentação adequada, a atividade física ajuda imensamente nos sintomas climatéricos, tá certo? Então, todas vocês precisam, novamente, fazer atividade física, isso é super importante, tá certo? Atividades físicas que ajudem vocês a ganhar massa muscular, tá certo? E isso é o tratamento primordial dos fogachos, que são os efeitos colaterais mais importantes do tamoxifeno. O tamoxifeno ele também pode ter outros efeitos colaterais mais sérios, mas graças a Deus também muito mais raros, e que, como são muito mais raros, eles não precisam, não justificam que não se faça o uso da medicação no tratamento do câncer de mama. Como eu disse para vocês, a hormonoterapia ela é o tratamento mais antigo e mais bem conceituado no tratamento do câncer de mama. Quando a gente exclui a cirurgia, obviamente, o tratamento sempre foi feito com a cirurgia, mas do tratamento medicamentoso, a hormonoterapia são as drogas mais seguras e mais bem-sucedidas, né, com as custas de poucos efeitos colaterais. Então, não justifica nenhuma de vocês aqui estar suspendendo tamoxifeno por conta de efeito colateral dele, tá certo? Não façam isso, tá? E o efeito colateral mais comum é o fogacho, e mais raramente o tamoxifeno ele pode provocar trombose e, excepcionalmente, quase nunca, câncer de endométrio, tá certo? Doutora, a reposição hormonal é segura? Seguríssima. Não é segura, ela é seguríssima, Renata.
tá? E como eu acabei de dizer, é o melhor tratamento do ponto de vista de efeitos colaterais e do ponto de vista de resposta no longo prazo, é o bloqueio hormonal, gente. É quando vocês vão ter menos efeitos colaterais, é uma medicação que vocês vão usar na casa de vocês, como se fosse uma medicação de pressão. Aquela pessoa que toma, que tem pressão alta, não precisa tomar o seu remedinho todo dia em casa, então a hormonoterapia ela é feita dessa mesma forma, aquele comprimido, todo dia você vai lá, toma, os efeitos colaterais são muito poucos e a resposta do câncer a esse tipo de tratamento é excelente. Então a gente reduz de forma muito drástica a chance da doença voltar. Então são medicações extremamente seguras. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Luana estava conosco ontem, né, Luana? Bom dia, Luana. A Vanúzia está dizendo, doutor, eu faço só caminhada, serve? Olha, se você não consegue fazer outra coisa, a caminhada serve, tá certo? Na verdade, a caminhada ela é indispensável, tá? É uma das etapas da atividade física que nós recomendamos no tratamento do câncer de mama. Mas não, se você tiver condição de fazer outra coisa também, é melhor, tá certo? Então, se a gente for dizer exatamente o que é recomendado, é o seguinte: caminhada 30 minutos diariamente, pelo menos 5 dias por semana. Atividade resistida, ou seja, musculação, tá? Se você não pode fazer musculação, faz pilates ou alguma arte marcial, que também é uma atividade resistida, algum exercício de luta, tá certo? Um desses 3 vocês precisam fazer pelo menos 2 vezes por semana, pelo menos. O ideal seria que fizessem mais, tá certo? E finalmente atividades de alongamento, tá? Então são essas 3 modalidades: caminhada, que é a atividade aeróbica, musculação, que é a atividade resistida, e alongamento, tá certo? Que é para aumentar a perfusão dos músculos pela corrente sanguínea, tá certo? E ajudar a crescer a musculatura aí. Estou tomando tamoxifeno, estou tendo sangramento vaginal há 2 anos, que minha menstruação... Tá tendo sangramento vaginal agora, né? Há 2 anos que a menstruação não vem e esses dias tive uma hemorragia. Veja só, Luana, a gente falou sobre isso ontem, né? Pode ser que você esteja retornando os seus ciclos menstruais, né? Porque você fez a quimioterapia, passou 2 anos sem menstruar por conta da quimioterapia, né? Entrou numa menopausa, né? Iatrogênica, que nós chamamos, por conta dos efeitos da quimioterapia, e agora você está apresentando sangramento. Pode ser que você tenha voltado a ter ciclos menstruais, mas pode ser que não. Então é importante, Luana, que você investigue isso, tá certo? Porque o tamoxifeno, ele predispõe a fazer um espessamento da camada mais interna do útero, que nós chamamos de endométrio, tá? E isso pode predispor a ter sangramentos. Então é importante que você converse com seus médicos, converse com seu oncologista, seu mastologista ou sua ginecologista para investigar esse endométrio aí, se tem algo de errado que esteja provocando essa hemorragia, tá certo? Não fique em casa achando que isso é normal, porque não é, tá certo? E pode até ser, mas precisa ser comprovado por um médico, tá? Doutor, estou com 44 anos, a reposição hormonal é feita quando entra na menopausa ou pode ser realizada antes? Renata, você está em tratamento contra o câncer de mama, não é isso? Se você está em tratamento contra o câncer de mama, você não pode fazer reposição hormonal. Não, na literatura não há sinais de que isso possa ser seguro. Nos cânceres luminais, que são aqueles responsivos a hormônio, é ainda mais contraindicado. Nos tumores triplo negativos, ou que sejam receptores hormonais negativos, HER2 superexpresso, se pesquisa sobre a segurança das medicações da terapia de reposição hormonal nesses casos. Mas, por enquanto, nós ainda não temos dados tão concretos que torne isso algo aceitável no meio médico. Então, hoje, nós ainda não é um consenso, nós ainda não recomendamos terapia de reposição hormonal para mulheres que fizeram tratamento contra o câncer de mama, tá? Então, o que a gente faz nesse sentido são aquelas orientações que eu te dei.
tá certo? É orientar melhor a alimentação, é orientar a atividade física, tá certo? Agora, dizendo qual a melhor opção para cada uma, né? Isso aí é importante. E é isso que eu faço lá no Vencendo o Câncer de Mama, com todas vocês. Bem, gente, vamos encerrando por aqui a nossa live de hoje. A Adriana está me pedindo, fale um pouco sobre o câncer triplo negativo. Pronto, Adriana, eu vou responder isso aqui agora para nós encerrarmos. O câncer de mama triplo negativo, ele é aquele que não apresenta sensibilidade aos hormônios, ou seja, ele tem receptores hormonais negativos, receptores de progesterona e receptores de estrogênio negativo, e também é HER2 negativo. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse tipo de câncer, ele não responde à hormonioterapia e não responde às terapias contra o HER2. E o que resta para nós de tratamento contra os triplos negativos são a cirurgia e a quimioterapia. Graças a Deus, os tumores triplo negativos, eles costumam ser tumores muito responsivos à quimioterapia. Muitas vezes, alguns deles acabam desaparecendo durante a quimioterapia. Isso é ótimo, é um fator prognóstico de cura, tá certo? Aumenta muito a chance de cura contra o câncer. E hoje tem se estudado muito a imunoterapia nesse tipo de lesão triplo negativa. São os tumores que estão mostrando melhor resposta à imunoterapia e é o futuro no tratamento desse tipo de lesão. E é o que nós esperamos ter como opção de tratamento. Hoje é utilizado só para mulheres que têm a doença metastática ou que têm recidiva, algum tipo de doença avançada. Mas nós esperamos que no futuro seja utilizado também no tratamento da doença triplo negativa inicial. Vânia está dizendo que não tem mais ovário e útero, se isso tem algum problema. De forma nenhuma. Do ponto de vista do câncer, é até melhor você não ter ovário. Não é bom para você como sua saúde geral, né? Porque a menopausa é uma das coisas que traz mais efeito colateral para a vida da mulher. Obrigada, Christian. Obrigada. Bom dia a todas vocês, meninas. E encerrando aqui, vou trazer muita informação de valor para vocês, tá certo? E eu espero tê-las também lá no Vencendo o Câncer de Mama, que é o acompanhamento que eu faço de mulheres com câncer de mama, onde eu trago informações super detalhadas sobre essa doença e em que eu ajudo todas vocês a passarem pelo câncer de mama e o que é mais importante, se tornarem mulheres vitoriosas nesse combate, tá bom? Então, espero vocês lá na quarta-feira, mas na segunda e na terça ainda temos live, tá? Eu vou lançar nos stories a programação de nossas lives de segunda e terça-feira, o horário, e espero vocês também lá no Vencendo o Câncer de Mama. Saindo daqui todas lá na bio para se inscrever. Olha, conto com vocês, viu? Beijão, bom dia, bom final de semana para todos vocês.